Oiê, vem comigo que hoje a gente vai fazer esse cropped lindo, esse ponto onda, muito, muito lindo. Eu encontrei ele recentemente no Pinterest, e aí eu fiquei apaixonada e já decidi vir logo trazer aqui pra vocês o tutorial. Confecção da peça, nós vamos precisar de uma agulha, eu vou estar utilizando a agulha 2 milímetros, tá? Fios a gente pode estar usando sobrinhas de fio mesmo, não tem, porque a peça ela é bem econômica, então não tem necessidade de comprar fios. Claro, se vocês não quiserem também, né, gente? Se vocês tiverem algumas sobrinhas em casa. Eu vou estar usando o fio Anne, todos são Anne. Vou usar o azul royal, o branco. E esse outro que tá sem o plástico, só que a cor dele é aquário, tá? Então a gente vai precisar de 3 cores. E aí eu vou estar iniciando aqui com vocês. Eu já fiz o corpo da minha peça, mas aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz, tá? O passo a passo direitinho. Esse aqui é o corpo da minha peça, tá? Do meu top. Ele vai ser frente única, tá, gente? Então, ele vai ser todo aberto nas costas. E vai ser feito em 2 partes separadas. Então, primeiro a gente faz o corpo e depois a gente faz a parte do busto, tá? E aí, de medida, a gente vai precisar da circunferência do busto mesmo. Eu tô confeccionando uma peça tamanho M. Então, o tamanho M, ele tem mais ou menos ali 90 centímetros de busto. E esses 90 centímetros eu vou dividir por 2. Já que a parte das minhas costas, ela vai ser aberta, eu tenho que confeccionar só a parte da frente. Então, 90 dividido por 2 vai ser 45. Tá? Então, desses 45, eu vou tirar ali só uns 5 centímetros, pra não ficar tão grande na frente. Que eu quero que fique bem justinho quando apertar, fizer o cordão pra fechar na parte das costas. Então, vou fazer aqui 40 centímetros de comprimento pra parte de baixo da peça, tá? Pro corpo da peça. E aí, eu vou ensinar pra vocês agora como é que a gente faz esse ponto. E ele é muito, muito lindo, ó. Fiquei apaixonada, assim, que eu vi logo no Pinterest, eu fiquei apaixonada, real. O resultado dele é muito perfeito. Então, nós vamos trabalhar com múltiplo de 16, tá, gente? E aqui, para o corpo da minha peça, eu fiz 48 correntinhas, mais 2 para virar. Então, vocês vão decidir aí quanto que vocês querem fazer de comprimento para a parte de baixo da peça, sem contar com a parte do busto, tá? E aí, vocês vão fazer a quantidade de correntinhas desejada. Lembrando que são múltiplos de 16 mais 2, tá? Então, aqui vocês vão fazer aí a quantidade de correntinhas de vocês. Eu fiz 48. Vou só fazer aqui um modelo pequeno, só pra mostrar pra vocês como é que faz o ponto, tá? Fiz aqui uma boa quantidade de correntinhas, só pra mostrar pra vocês como é que faz o ponto. Tá? Então, vocês lembrem de fazer múltiplos de 16 mais 2, tá, gente? E aí, finalizada a quantidade de correntinhas, você vai pular a primeira de base, vem na seguinte, e aqui você vai fazer um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E essa vai ser a sequência dessa carreira. Ponto baixo em cima de cada ponto de base. Isso vocês vão fazer até o final. Chegando lá no final, eu volto com vocês. Chegando aqui no final, vou virar meu trabalho e vou continuar fazendo novamente ponto baixo em cima de ponto baixo. Então, serão 2 carreiras de pontos baixos e depois a gente vem com o ponto onda de fato, tá? Eu já volto com vocês. Chegando aqui no final da minha segunda carreira, vou trabalhar meu último ponto de base, vou virar meu trabalho no primeiro ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Uma correntinha de separação, pulo um de base e venho no próximo, meio ponto alto. Uma correntinha de separação.
pulo um de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, 2 laçadas na agulha, pulo um de base, no próximo, um ponto alto duplo. Uma correntinha de separação, 2 laçadas na agulha, pulo um de base, no seguinte, novamente, um ponto alto duplo. Uma correntinha de separação, pulo um de base, um ponto alto, uma correntinha de separação, pulo um de base, meio ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, e agora a gente vai trabalhar 3 pontos baixos seguidos, tá? Agora, uma correntinha de separação, e aí a gente vai fazer esse mesmo ponto aqui, essa repetição. Uma correntinha de separação, meio ponto alto, uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação, dou 2 laçadas na agulha, pulo um de base e faço um ponto alto duplo, uma correntinha de separação, 2 laçadas na agulha, pulo um de base e novamente um ponto alto duplo. Aí depois uma correntinha de separação, um ponto alto, uma correntinha de separação e novamente meio ponto alto. Então vai ser repetição desse ponto aqui, tá? Até o final da carreira. Chegando lá no final da carreira, a gente tem que finalizar o trabalho com 2 pontos baixos. Finalizei a minha terceira carreira. Agora, a gente vai virar o trabalho. E essa carreira seguinte, as duas, tá? As duas seguintes, elas serão trabalhadas em pontos baixos. Então, onde você tiver correntinha de separação, você vai colocar um ponto baixo dentro do espacinho. E onde tiver ponto alto, normal, e ponto baixo, você vai colocar ponto baixo também. Isso por 2 carreiras, igual a gente fez lá no início, tá, gente? Serão 2 carreiras de ponto baixo, sempre entre um ponto onda e outro. Colocando sempre um ponto baixo em cima de cada ponto. Sem pular os espacinhos. Chegando no final da carreira, você vai virar o seu trabalho e vai fazer novamente ponto baixo em cima de ponto baixo, até chegar lá no final, pra gente fazer a troca de cores. E começar novamente o ponto onda, só que um pouquinho diferente. Mas aí lá no final eu volto com vocês. Chegando aqui no final, você vai fazer o seu último ponto baixo e vai cortar o seu fio, tá? Cortei o meu fio, agora eu vou pegar a ponta de uma outra cor. E aqui eu vou dar um nozinho. Bem rente, tá, gente? Entre o final desse fio que a gente estava trabalhando. Nozinho normal, tá? Que não tem muito o que fazer, não. Tem que ser esses nozinhos pra depois a gente fazer o arremate desses fios. Se vocês quiserem, vocês já podem até cortar o fio mesmo, tá? Vocês dão 2 nozinhos ao invés de um e corta as pontinhas.
Porque depois a gente vai trabalhar aqui carreiras de pontos baixos para finalizar a peça. Então, não vai ficar à mostra essas cabecinhas dos nós. Tá, fiz a troca de fio, agora aqui a gente vai fazer 5 correntinhas, 2 laçadas na agulha, fazer 4 correntinhas, 2 laçadas na agulha, venho no ponto de base seguinte, tá? E aqui vou trabalhar um ponto alto duplo. Uma correntinha, 2 laçadas na agulha, pulo de base, venho no seguinte, ponto alto. Uma correntinha, pulo de base, venho no seguinte, meio ponto alto. Então, aqui a gente tá trabalhando metade desse ponto aqui da carreira anterior. Uma correntinha, pulo de base. E aqui vou trabalhar meus 3 pontos baixos. Feitos meus 3 pontos baixos, vou fazer uma correntinha, laçada na agulha, pulo de base, venho no seguinte, meio ponto alto, correntinha de separação, pulo de base no seguinte, um ponto alto, uma correntinha de separação, 2 laçadas na agulha, pulo de base, ponto alto duplo. Novamente, correntinha de separação, 2 laçadas na agulha, pulo de base, ponto alto duplo. Correntinha de separação, ponto alto, correntinha de separação, meio ponto alto, correntinha de separação e novamente 3 pontos baixos. Correntinha de separação. Agora, a gente vai fazer esse ponto aqui que a gente fez no início. Meio ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, 2 laçadas na agulha, ponto alto duplo, 2 laçadas na agulha, venho no último ponto de base e aqui eu trabalho um ponto alto duplo. Essa carreira vai ficar assim. É a mesma coisa da carreira anterior, só que a gente não fez esse ponto completo aqui entre uma ponta e outra, tá vendo? Foi tipo a metade de um ponto onda. E aí, aqui agora a gente vai virar o trabalho e vai vir fazendo aquelas 2 carreirinhas de pontos baixos. Sempre vai ter essas carreiras de pontos baixos entre um ponto onda e outro, tá? Então, aqui eu vou finalizar as minhas 2 carreiras e eu já volto com vocês. Pra gente fazer novamente a troca de cores. Finalizei minhas 2 carreiras de pontos baixos, já troquei o meu fio. Aqui eu vou virar meu trabalho. E agora a gente vai trabalhar novamente essa carreirinha aqui, tá? A terceira carreira. Então, vai ser 2 pontos baixos no começo. Uma correntinha de separação, laçada na agulha. Meio ponto alto, correntinha de separação, pulão de base, ponto alto, correntinha de separação, 2 laçadas na agulha, ponto alto duplo. E essa carreira aqui, ela vai ser exatamente a repetição da carreira 3, tá, gente? Então, assim, a gente começou com 2 pontos baixos no início, a gente vai ter que finalizar com 2 pontos baixos no final. Com relação aos tamanhos, a linha de raciocínio é a mesma, tá? Circunferência do busto dividido por 2.
E aí vocês decidem se vão querer tirar alguns centímetros a mais dessa divisão. Após a divisão, porque tem aquela questão de quanto que o ponto ele cede, né? Mas aí não vai fazer muita diferença porque as costas ela é nua, então vai ser a peça totalmente ajustável. Finalizei minha carreira, viro meu trabalho. E aqui novamente nós vamos trabalhar as duas carreirinhas de pontos baixos. Então eu vou finalizar essa daqui, só essa carreira com vocês. E aí eu volto para explicar como vocês vão fazer as outras carreiras, tá? Até atingir o comprimento desejado. Mas, vai ser exatamente repetição dessas carreiras. Então, para fazer sempre uma carreira de ponto onda, você vai ter que trabalhar duas carreirinhas de pontos baixos. E intercalar esse ponto aqui da terceira carreira com esse ponto da terceira, quarta, quinta, da sexta carreira, tá? Então, uma hora vocês vão fazer essa carreirinha aqui da terceira, que é essa que a gente tá fazendo agora, que começa com 2 pontos baixos, e outra hora vocês vão estar fazendo esse, que começa com pontos altos duplos, que aí você vai subir 4 correntinhas, vai dar 2 laçadas na agulha, vai virar o trabalho e vem no ponto de base seguinte e vai trabalhar ponto alto duplo. Mas isso é só vocês, qualquer dúvida, só ir voltando o vídeo que vocês vão conseguir entender direitinho, porque vai ser só repetição mesmo dessas carreiras. E aí vocês vão fazer isso até atingir o comprimento desejado. Finalizei aqui as minhas duas carreiras. Agora a gente vai cortar o fio. Eu não vou mais cortar, tá, gente? Porque vai ser carreiras exatamente iguais às anteriores, vai ser só repetição. Então, aqui, feitas as duas carreirinhas de pontos baixos, vocês vão cortar o fio, fazer novamente a troca de cores, virar o trabalho. E agora, vocês vão trabalhar essa carreira aqui, ó. Essa sexta carreirinha aqui. Porque essa que a gente fez aqui agora é essa daqui. Aí, depois que vocês fizerem essa carreirinha, vocês vão trabalhar novamente duas carreirinhas de pontos baixos e novamente essa carreira aqui. Então, vai ser, vocês vão intercalar uma carreira e outra, igual a gente fez aqui. Aí, é só fazendo a troca de cores e intercalando as carreirinhas. Depois que você atingir aí o comprimento desejado para a sua peça, a minha ficou com 41 centímetros, tá, gente? Mas isso não vai interferir aí no comprimento da peça de vocês, porque a medida para o comprimento da peça é referente à circunferência do busto de vocês. Então, não tem muita diferença eu falar aqui a medida da minha, tá? Laço meu fio branco, tá? Pra gente dar início à carreirinha de pontos baixos pra fazer a parte de cima do busto. E aqui a gente vai vendo onde que dá pra encaixar pontos baixos. Aqui eu já vou esconder meu fio. No ponto alto duplo, eu vou colocar 3 pontos baixos. Aqui na interseção dos pontos, vou colocar um ponto baixo. No ponto baixo, eu vou colocar um ponto baixo. E aí, eu vou vendo onde eu consigo encaixar pontos baixos. Só cuidado para vocês não colocarem muitos pontos baixos, sem necessidade, para a peça ela não ficar embabadada na parte de cima, tá? Sempre onde tiver os pontos altos duplos, você vai colocar 3 pontos baixos dentro. E aí, nas outras carreirinhas, vocês vão sentindo onde que dá pra colocar e onde que não precisa colocar ponto. Isso aqui vocês vão fazer até o final da carreira.
Lá no final eu volto com vocês pra gente iniciar a parte de cima. Finalizei aqui minha carreirinha de pontos baixos e antes de dar início à carreira seguinte, é importante que vocês confiram a quantidade de pontos que tem aqui nessa carreira, tá? Porque a gente vai trabalhar agora com múltiplos de 14. Feita a troca de cores, você vai virar o seu trabalho. E vem aqui no primeiro ponto de base. E trabalha um ponto baixo. No ponto de base seguinte, outro ponto baixo. E aqui pra parte de cima do busto, a gente vai fazer os pontos mais fechadinhos, tá? Só que vai ser esse mesmo ponto aqui. Mesmo ponto onda, só que ao invés de ter esses espacinhos, nós vamos preencher esses espaços com pontos altos e baixos, tá? Então, aqui feito os 2 pontos baixos, agora a gente vai fazer 2 pontos meios altos. Agora, 2 pontos altos. Depois, 3 pontos altos duplos, tá? Um em cada ponto de base, tá, gente? E agora, novamente, 2 pontos altos seguidos. Dois pontos meios altos. 3 pontos baixos. E agora, novamente, a gente vai fazer essa repetição aqui, tá? De 2 meios pontos altos. 2 pontos altos. 3 pontos altos duplos. Dois pontos altos. 2 meios pontos altos. E novamente, 3 pontos baixos. Sempre lembrando de colocar um ponto em cada ponto de base. E novamente, essa repetição aqui. 2 meios pontos altos, 2 pontos altos, 3 pontos altos duplos, 2 pontos altos, 2 meios pontos e novamente 3 pontos baixos. Isso a gente vai fazer até o final da carreira. Chegando lá no final, eu volto com vocês pra gente dar início à carreira seguinte. Chegando aqui no final, vou fazer meu último ponto baixo. Vou virar meu trabalho. E essa carreira aqui será toda em pontos baixos, tá, gente? Então, nós vamos fazer ponto baixo em cima de ponto baixo. Até o final da carreira. Chegando lá no final, eu volto com vocês pra gente fazer a troca de cores e dar início a outra carreira, tá? Se vocês já quiserem trocar de cor nesse momento aqui, não tem problema. Fiquem à vontade. Aqui nós vamos trabalhar ponto baixo em cima de cada ponto de base. Finalizei minha carreira, já fiz aqui a troca de fio, tá, gente? Agora, nessa carreira seguinte, nós vamos subir 3 pontos altos, 3 correntinhas. Subir 4. 4 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto duplo.
Vou dar 2 laçadas na minha agulha. Venho no ponto seguinte, um ponto alto duplo. No próximo, um ponto alto. Seguinte, um ponto alto. 2 pontos meios altos, um em cada ponto de base. E agora 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Novamente, a gente vai fazer essa repetição aqui dessa carreira anterior, tá? 2 meios pontos altos. 2 pontos altos. 3 pontos altos duplos. Dois pontos altos novamente. 2 meios pontos. E novamente 3 pontos baixos. E aí, a gente vai fazer essa repetição desse pontinho aqui que a gente fez agora até o final, tá? Chegando lá no final, a gente vai ter que finalizar dessa forma aqui que a gente iniciou. Então, quando estiver mais próximo do final, eu volto com vocês. Chegando aqui no final, agora eu vou fazer meus 2 meios pontos. 2 meios pontos altos, 2 pontos altos. E 2 pontos altos duplos. Porque o começo, ele tem que ser sempre igual, ou o final tem que ser sempre igual ao começo, tá, gente? Então, vocês se atentem a isso. Ó. O fim tem que ser igual ao começo, sempre. Agora, a gente vai trabalhar aqui, novamente, uma carreirinha de ponto baixo. Chegando lá no final, você já pode fazer o arremate do seu fio para fazer a troca de cores. Vou finalizar aqui a minha carreirinha e lá no final eu volto com vocês, tá? Pra gente dar início à carreira seguinte. Finalizei minha carreira, já fiz a troca de cores. E agora, a gente vai virar o trabalho e vai fazer a repetição dessa carreira aqui, tá? Exatamente essa carreira. Aqui vai ser só a repetição dessa primeira carreira e dessa aqui. Sempre, quando for fazer uma e outra, tem que ter a carreirinha de pontos baixos, tá? Não pode esquecer de colocar essa carreirinha de pontos baixos de separação. Então, aqui já troquei minha cor, virei meu trabalho e aqui eu vou trabalhar 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Agora, 2 meios pontos. 2 pontos altos. Três pontos altos duplos. E novamente, 2 pontos altos. 2 meios pontos altos. E 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E aí, você vai fazer isso até o final dessa carreira, tá? Qualquer dúvida é só voltar na parte que eu ensino essa carreirinha aqui. E aí, pra não ficar só voltando sempre, gente, com vocês, a cada carreira, pra não ficar um vídeo longo, eu vou fazer aqui o meu comprimento desejado para o meu busto. E quando eu finalizar, eu volto com vocês, porque as carreiras, elas são só repetições.
Então, quando você finalizar essa carreira aqui, você vai fazer uma carreirinha de pontos baixos, depois essa carreirinha aqui que a gente fez, tá? Essa carreirinha aqui do meio. Depois que fazer essa carreirinha aqui, você vai fazer novamente uma carreira de pontos baixos e aí vai voltar a fazer essa carreira aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu comprimento e quando eu atingir o tamanho desejado, eu volto com vocês. Para um tamanho P e M, eu acho que 18 centímetros de busto tá perfeito, tá? 18 de comprimento. Para um tamanho G, eu acredito que uns 24, 25, mas aí o ideal seria vocês medirem até onde vocês querem o decote de vocês, medindo ali só a parte de cima, da parte de cima do peito, até a parte de baixo. E aí vocês vão ter mais ou menos a base do quanto de centímetros vocês vão ter que fazer pra ficar com um decote legal, tá? Na parte de cima. Então, vou fazer aqui os meus 18 centímetros e já volto pra gente finalizar a peça. Finalizei aqui a minha carreirinha da parte de cima do busto, tá? Do comprimento. E agora a gente vai fazer a finalização aqui em volta da peça, tá, gente? Então, aqui eu vou trabalhar com fio duplo. Vou pegar aqui duas cores das que eu estava trabalhando. Então, vou pegar esse azul royal e o branco. E agora a gente vai fazer uma carreirinha de pontos baixos em volta dessa peça. Menos nessa parte aqui de cima, tá? Porque ela já tá com o acabamento certinho. Porque a gente, assim que finaliza esse ponto onda, vem aquela carreirinha de pontos baixos. Então, aqui não precisa a gente fazer novamente outra carreira de pontos baixos, tá? E aqui agora eu troquei minha agulha, porque eu vou trabalhar com fio duplo. Peguei a agulha 2,5. Vou dar uma laçada no meu fio. Vou entrar aqui nesse ponto baixo. E aqui vou trabalhar um ponto baixo. Venho no ponto seguinte. Ponto baixo. E aqui eu já vou arrematando o meu fio. Nesse ponto alto aqui, eu vou colocar 2 pontos baixos. Vocês podem fazer essa finalização apenas com fio também, tá? Mas eu achei melhor fazer com o fio duplo, pra ficar uma cor mesclada bem bonita, pra combinar com a peça. Na interseção entre um ponto e outro, eu coloco ponto baixo. No ponto seguinte, ponto baixo. E aí, a gente vai fazer isso até o final. No ponto alto, 2 pontos baixos. Na interseção entre os pontos, ponto baixo. No ponto baixo aqui, ó. Ponto baixo. No espacinho, 2 pontos baixos. E isso a gente vai fazer até o finalzinho da carreira, tá? Se vocês sentirem a necessidade de colocar mais de 2 pontos baixos nesse ponto, não tem problema, vocês coloquem. Mas não façam isso sequencialmente, tá? Porque a peça ela pode ficar bem folgada. Vou finalizar aqui essa lateral e quando a gente for fazer a parte de baixo eu volto com vocês. Chegando aqui no final, vou fazer meu último ponto baixo. Uma correntinha. E nesse mesmo espacinho aqui eu vou colocar outro ponto baixo. Agora eu sigo colocando ponto baixo em cada espacinho desses, tá? Aqui nesse pontinho, antes do ponto alto, coloco um ponto baixo.
Dentro do ponto baixo, dentro do ponto alto, eu coloco 2 pontos baixos. No ponto baixo, um ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Dentro do espacinho, 2 pontos baixos. Isso aqui vocês vão fazer até o final dessa carreira aqui. Quando chegar lá no final, para fazer a subida para a lateral, vocês vão fazer no último ponto de base um ponto alto, uma correntinha, ou um ponto baixo, uma correntinha e novamente um ponto baixo dentro do mesmo espaço. E aí vocês podem subir fazendo os pontos baixos iguais a gente fez nessa lateral, tá? Então, eu vou finalizar aqui minha carreira e eu já volto com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreirinha, fechei com um ponto baixíssimo aqui no topo e aqui eu posso arrematar o meu fio. Eu decidi que eu vou fazer um topzinho, tomara que caia, tá? Se vocês quiserem fazer alça, saindo aqui da frente da peça, não tem problema. Só que eu acho que vai ficar bem mais bonito no formato, tomara que caia mesmo. Eu amei essa combinação de cores. Como é uma peça totalmente fechada nas costas, né, costas nuas, eu acho que fica melhor o trançado, o cordãozinho só nas costas. Mas se vocês quiserem fazer na frente, tá, o cordão, é só vocês entrarem, vocês verem aqui quantos pontos tem aqui na frente. No meu tem 7. Então, tem 3 para cada lado e aqui é o meio. Se eu fosse fazer um cordão aqui na frente, para poder trançar lá nas costas, eu entraria aqui, ó, nesse segundo, tá? E faria uns 90 centímetros de cordão, mais ou menos, de cada lado. Faria 90 desse lado e 90 do outro lado, tá? Que aí fica um tamanho bom. Com a separação legal entre um cordão e outro. Como eu falei, eu vou fazer o meu cordão separado. Então, eu vou fazer aqui agora, mais ou menos 1 metro de cordão. 1,5 metro. Vou ver aqui. Mas eu acho que 1 metro é o suficiente pra mim. E aí, quando eu finalizar, eu volto com a peça no manequim pra mostrar pra vocês, tá? Gente, eu amei essa combinação de cores desses pontos. Ficou muito lindo. Eu já tava pensando aqui em fazer uma saia, um vestido com esse ponto aqui todo fechadinho, com essa combinação de cores. Vai ficar perfeito. Uma saia, uma calça. Já me surgiu aqui várias ideias. Vou finalizar aqui e volto com vocês, tá? Uma outra coisa, eu encontrei aqui esses búzios dourados, muito lindos. Eu vou colocar na pontinha do meu cordão, pra dar um charmezinho a mais. Vai ficar muito lindo. Já volto. Gente, olha a perfeição disso aqui. Vou fazer um vestido. Só com esse pontinho da parte de cima do bojo, esse pontinho mais fechado, que eu acho que vai ficar a coisa mais linda. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me deixar aqui nos comentários que eu respondo vocês. E é isso. Vou mostrar a parte das costas pra vocês verem como ficou. Nas costas ficou assim. Eu amei. Só que eu confesso pra vocês que eu acho que eu faria um pouquinho maior, sabe? A parte da frente, ao invés dos 45 centímetros, eu faria em 50. Pra um tamanho M. Mas eu gostei, porque esse tamanho aqui, ele veste até um P. É isso, meus amores. Até o próximo vídeo, tá? Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Tenham conseguido entender bem, assim, o que eu falo, tá? Minhas explicações. Espero que tenha ficado clara pra vocês, tá?
Beijinho e até o próximo vídeo.